Primeiro livro dos Reis, capítulo 3, versículos 3 ao 15. A palavra de Deus nos diz assim, irmãos. Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai. Porém, sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. É importante os irmãos entenderem aqui, quando o texto fala isso, eles faziam isso, mas era em adoração, louvor e sacrifício ao Senhor, tá, irmãos? O templo ainda não estava construído, muitas vezes eles estavam em cidades aos arredores de Jerusalém, longe de Jerusalém. A arca ficava em Jerusalém, mas mesmo em alguns outros lugares eles sacrificavam, adoravam. Havia a prática de subir montes para adorar ao Senhor. Aqui, por exemplo, nesse texto nós vamos ver, Salomão escolhe um morro mais alto. Não é mais alto que ele pôde encontrar ali onde ele estava, próximo, para adorar ao Senhor. Então, só para os irmãos entenderem que quando fala que ainda sacrificava aos altos, não significa que era a ídolos ou a demônios, não. Era ao Senhor. Tá bom, irmãos? É só para os irmãos se situarem e entender que ele está aqui adorando ao Senhor. Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai. Porém, sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos Salomão naquele altar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonhos, e disse-lhe Deus, pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão, de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça, e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que se não pode contar. Dá, pois, ao teu servo o coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus, já que pediste esta coisa e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual e nem depois de ti o haverá. Também até o que me não pediste eu te dou, tanto riquezas como glórias, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como mandou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Despertou Salomão, e eis que era sonho. Veio a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor. Ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Aleluia. Irmão, Salomão amava a Deus e ao seu pai. E ele recebeu aqui, irmãos, uma responsabilidade enorme de governar, de assumir agora um reinado. E não era qualquer rei que ele estava assumindo, era o rei Davi e pai dele. Uma responsabilidade muito grande. E ele queria, irmãos, honrar a Deus e ao seu pai. Era desejo de Salomão honrar a Deus e ao seu pai. Ele entendia, né, a responsabilidade, o papel dele agora, e ele queria, irmãos, agradar a Deus, agradar e honrar ao pai dele, porque os amava e temia ao Senhor. Tanto que é que o texto diz que ele sacrificava e adorava ao Senhor. E aí Salomão, o que ele faz? Ele busca ao Senhor. E é interessante a gente observar aqui, irmãos, que quando Salomão busca o Senhor, ele busca com sacrifício de qualidade e quantidade. Ele sobe no alto monte e sacrifica 1000 animais, consagrando ao Senhor. E ele busca ao Senhor. E ele
pede a Deus sabedoria. Interessante que a gente já observa que o Senhor já deu a ele, não é, essa sabedoria até mesmo em buscar ao Senhor, né? No pedir, só no pedir ele agradou a Deus. É interessante observarmos, por exemplo, quando a Bíblia fala de Caim e Abel, não é? A Bíblia diz que Caim, ele trouxe ao Senhor uma oferta do campo, da sua lavoura, da sua plantação, ele trouxe uma oferta ao Senhor. Mas a Bíblia diz que Abel trouxe das primícias. E ele sacrifica um animal ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus se agradou da oferta de Abel. E por que isso? Porque Abel deu as primícias, Abel deu o melhor, Abel deu aquilo que significava, até me simbolizava a morte do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E aqui Salomão, ele também faz isto, ele serve a Deus e sacrifica, e ele intencionalmente, ele quer sacrificar, ele quer ofertar, ele quer entregar o melhor. E mesmo fazendo isso, ele ainda pede a Deus sabedoria para fazer melhor. E Deus se agradou. Só no pedir. Quero fazer uma pausa aqui. Você precisa de sabedoria? Como nós necessitamos, né, irmãos? A Bíblia diz que nem pedir a gente sabe. Nós não sabemos nem pedir como convém. Dependemos do Senhor até mesmo para isso. E não que devemos descansar, irmãos. Tome cuidado com isso. Porque a Bíblia diz que a gente não sabe nem pedir, nem orar. E a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis. Mas não é boa coisa isso, não. E alguns se acomodam por saber que tem um Espírito que geme, intercede por nós, não se preocupam em aperfeiçoar e melhorar. Porque a Bíblia diz que muitas vezes nós pedimos e pedimos mal e não sabemos pedir. E por isso não recebe. Mas a Bíblia nos ensina que a gente precisa aprender a pedir. A gente precisa aprender a buscar o Senhor. E até mesmo pedindo sabedoria. E lá em Tiago, o apóstolo Tiago, no capítulo 1, versículo 5 até o 10, diz que se a gente precisa, peça, que o Senhor vai te dar. Ele vai te dar sabedoria. Você está precisando de sabedoria? Você está precisando de ajuda aí? Quantas vezes a gente fica com dificuldade, né, irmãos? Em muitas coisas, muitas áreas da nossa vida, porque falta sabedoria. Meu sogro falava muitas vezes de algumas pessoas que demonstram muita inteligência, muita capacidade, muitos estudos, e às vezes não vão bem. E aí meu sogro dizia assim, falecido já, ele é inteligente, mas é burro. Ele queria dizer o seguinte, falta sabedoria. Tem inteligência, mas não tem sabedoria. Às vezes alguns não têm tanta inteligência assim, mas no pouquinho que tem, são sábios e agradam ao Senhor. Glória a Deus. Salmo de número 37, irmãos, a palavra diz assim, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. A gente aprende aqui com Salomão, irmãos, em agradar a Deus. Precisa estar no nosso coração o desejo de agradar a Deus, de fazer aquilo que agrada ao Senhor, que alegra o Senhor, que honra a Deus. O texto diz aqui, irmãos, que o Senhor se agrada daqueles que o adoram de verdade, irmãos, de coração. E é interessante que Salomão, ele não sobe ao monte para adorar e servir ao Senhor, para buscar o Senhor, mas nesta mesma noite, a palavra diz que ele sonha. E ele, nesse sonho, Deus se revela a ele e diz para ele assim, olha, pede o que você quiser. Pede o que você quiser que eu te dou. E aí ele não pediu grandes coisas, ele pediu sabedoria. E o Senhor disse, vou te dar. Vou te dar até muito mais que isso. Vou te dar também riquezas, honra, glória. Vou multiplicar na sua vida. E aí ele acorda, irmãos. O versículo de número 15 diz, né, que ele acorda. O texto diz assim, despertou Salomão, e eis que era
sonho. Quantas vezes, irmãos, quem sabe Deus tem falado com você? Quem sabe até mesmo à noite, acordado ou dormindo, não importa. Ou na palavra, ou seja lá como for que Deus está falando no seu coração. Mas você, isso foi apenas um sonho. Você não valoriza isso, você não dá crédito a isso. Muitas vezes a gente faz assim. Mas o texto diz que Salomão não. Ele acorda, foi apenas um sonho. Ele poderia ter passado na cabeça dele assim, foi apenas um sonho. Sonho, isso é coisa da minha cabeça e por isso eu sonhei, não é? Até hoje tem gente que diz isso, né? Que receber, quem sabe, alguma informação, orientação da parte de Deus é porque comeu demais, é porque está cansado. Não é verdade? É verdade, sim, a Bíblia fala sobre isso. Mas nem sempre, viu? O Senhor fala assim, de várias formas, de várias maneiras. Testificando e confirmando a palavra de Deus. A nossa única regra de fé e prática é isso aqui, tá bom, irmãos? É a palavra de Deus. Mas o Senhor se revela a nós, Ele fala, Ele pode te fazer lembrar de textos bíblicos, Ele mesmo fala contigo através da palavra, não é mesmo? Mas pode fazer isso você dormindo, sonhando. E Salomão, aconteceu isso com ele. E quando ele acordou, ele não simplesmente colocou no coração dele isso apenas um sonho. Não, a palavra diz que ele creu. Ele creu de tal maneira, irmãos, que o texto diz que ele foi a Jerusalém. Lembra que eu falei? A arca estava em Jerusalém. Ele agora foi no alto monte sacrificar ao Senhor. E como eu disse, era comum o povo de Deus, aqueles que estavam viajando em outros lugares, levantarem seus altares, sacrifícios e adorar o Senhor em alguns lugares. Mas a arca estava em Jerusalém. O que Salomão faz quando ele acorda? Ele vai a Jerusalém. E em Jerusalém, diz o texto, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor e ofereceu holocaustos. Apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Ele sai de um sonho, irmãos. Entenda que ele está buscando ao Senhor. Ele está pedindo algo ao Senhor. Ele recebeu uma responsabilidade enorme de reinar, de conduzir o povo de Deus, Israel e Judá. E agora ele busca o Senhor. Ele está empenhado em fazer o melhor para o Senhor e para o povo. E ele busca a Deus. Ele coloca diante de Deus a sua total dependência. E o Senhor fala com ele. E ele creu. E aí o que ele faz? Ele sacrifica ao Senhor, levando mais holocaustos e também oferta de gratidão ao Senhor. E ele faz mais, dá uma festa, porque ele já estava festejando, tipo assim, já agradecendo o que ele tinha recebido, mesmo antes de tê-lo recebido. Ele creu na palavra do Senhor. Ele creu naquilo que o Senhor prometeu que estaria ministrando na vida dele, no seu coração. E até interessante também no sonho que ele teve. Isso aqui me chama a atenção também, irmãos. Já conversando com alguns irmãos, e alguns têm dito assim, pastor, nem sonho eu tenho mais. Estranho, né, irmãos? Será que você aqui também está assim? Tiraram o sonho de muitos. Parece que o povo de Deus hoje não sonha mais, não crê mais, não busca mais, não tem desejo e não tem vontade. E ainda usa as escrituras para dizer assim, seja feito o que Deus quiser. Triste, né, irmãos? Você tem sonho? Você está buscando algo? Você almeja algo? Você não planeja nada para a sua vida? Você não sonha, talvez, com algum tipo de trabalho, casamento, família, alcançar algo, produzir, fazer, projetar? Tem sonho, irmão, aí? Se não tem, você já morreu e não sabe. Eu disse para os irmãos aqui certa feita, o nosso irmão presbítero falecido, Ataíde, e eu achava tremendo, ele morreu com 90 e alguma coisa. Mas
eu conheci ele há muito tempo, há mais de 30 anos atrás. Mesmo ele com 70 e pouco, 80 e pouco, quase 90, ele falava para mim dos sonhos, plano. A igreja que ele queria ver. E algumas vezes, até mesmo antes de eu estar aqui, era sonho dele que eu viesse para cá. E ele falava o que ele queria de Casa de Pedra. Sonho, planos. E às vezes hoje tem criança jovem, sonha nada. Não busca nada, não luta por nada. Talvez só espera. Triste, né? Você acredita em sonho? Ou talvez você é daquele que até já teve, mas tiraram isso de você. Tiraram, porque parece que você não pode sonhar mais. Você tem que aceitar o que a vida trouxer. Não é assim que eu aprendo nas escrituras, não. Eu vejo na Bíblia um monte de gente sonhando, buscando, almejando e planejando. Eu lembro de uma Ana, por exemplo, que tinha sonho de ser mãe. Ela era estéril. E ela sonhava em ser mãe. E a Bíblia diz que o marido dela amava ela de tal maneira que via nela o empenho, a consagração, a busca para ganhar um neném, que o marido, quando ele ia sacrificar ao Senhor, ele sacrificava pela família, pelos filhos, pela esposa Penina, mas pela esposa Ana, ele ofertava o dobro, porque a amava. Como que dizendo assim, Senhor, abençoa a minha esposa. Interessante até em alguns momentos o sonho dela tanto e lutando e chorando e não compreendida por muitos, até mesmo pelos sacerdotes. O marido, para tentar consolar, ainda falou para ela assim, meu bem, o meu amor por ti não é maior do que tudo isso. Ele amava a esposa dele. Mas ela tinha um sonho. E ela buscou o Senhor. Até o dia que o Senhor falou com ela, a palavra de Deus nos diz lá em 1 Samuel, no capítulo 1. No início ela busca e clama ao Senhor. E ela chorava e buscava, ela não tinha um filho. Ela queria. E no versículo 17 ao 20, quando o profeta, sacerdote, ele chega para ela assim, que o Senhor conceda aquilo que está no seu coração. Vá em paz. Depois que ele viu que o que ela estava era triste e clamava pelo sonho dela, ele então ministra sobre a vida dela e diz assim, olha, vá em paz e que o Senhor conceda aquilo que você deseja. A Bíblia diz, irmãos, que aquela mulher, naquele dia, ela creu. Tanto é que o rosto dela mudou. Ela já foi para casa com um rosto diferente, porque ela já foi para casa crendo como se já tivesse recebido. E aí naquela noite, ela foi embora. Um ano depois, ela estava com o bebê. Porque ela creu. Eu queria chamar a sua atenção nesta noite, primeiro, é no sentido de você buscar o Senhor, agradar a Deus, fazer aquilo que agrada ao Senhor. E que você creia no sonho que Deus colocou no seu coração. Eu gosto sempre de lembrar também, irmãos, que os nossos sonhos, eu preciso crer nisso, eles vêm do Senhor. Uma vez perguntaram para mim, como eu vou saber, pastor? Eu falei assim, se aquilo que vem no seu coração, seu plano, projeto, alvo, edifica, é bênção para a sua vida, sua família, sua casa, quem sabe glorifica a Deus, não vem do diabo. E não vem da sua carne. Deus pode estar colocando no seu coração esse sonho. E aqueles sonhos que nós temos, que nós cremos, que vem de Deus, não tem como não cumprir, irmãos, porque vem do Senhor. Nenhum plano do Senhor pode ser frustrado, irmãos. Nenhum. Tudo aquilo que Deus tem planejado para você vai cumprir. Mas é preciso que você tenha isso no seu coração. Que você busque isso. Que você creia nisso. Que você se envolva nisso. Que você se entregue a isso. É preciso posicionamento, irmãos nossos, diante do Senhor. É igual a graça. A gente sempre fala isso aqui, né, irmãos? As pessoas falam tanto da graça, que é de graça. Mas não se posiciona não para você ver se você está com graça. Não entrega a sua vida a Jesus não para ver se tem graça.
Não viva Cristo Jesus não para ver se tem graça. É preciso entender isso. Todo aquele que crê confessa. Se não confessar, não é. É graça. Mas você está vivendo essa graça e confessa essa graça? É a mesma coisa, irmãos. Deus coloca em nós desejos, vontade, planos, projetos que vêm dEle. E se não vem, irmãos, Ele vai direcionar a sua vida, vai te conduzir e não vai acontecer. Mas eu preciso crer, irmãos, e buscar o Senhor. Mas eu preciso também, irmãos, crer e buscar o Senhor de maneira que eu agrade a Deus. Que eu glorifique o nome do Senhor. Eu preciso entender isso. E aí, irmãos, o que nós temos dado ou podemos dar ao Senhor? Não precisaríamos dar nada, né, irmãos? E nem temos como, né? O Salmo de número 116 diz assim, o salmista, citei hoje de manhã, que darei ao Senhor. Depois de ter reconhecido que Deus é verdadeiro, é fiel, é real, que Ele é seu Salvador, que Ele morreu pelos seus pecados, que Ele deu a vida para você. Depois que você entendeu que Ele te comprou com o sangue dEle, o salmista diz assim, que darei ao Senhor por tudo isso. Porque o tudo que a gente faça é nada. E aí ele declara, tomarei o cálice da salvação e invocarei o seu nome. Tomar o cálice da salvação, eu tenho dito aqui, é você ter essa consciência, entendimento do sacrifício do Senhor Jesus. Do cálice que Ele tomou lá na cruz, morrendo por você e por mim. Quando você tiver esse entendimento de que você foi comprado por amor, pelo sacrifício dEle, você tiver essa consciência, e aí você beber do cálice, e aí o que agrada ao Senhor é invocá-lo, buscá-lo, colocar a sua vida nas dependências dEle, na orientação dEle, isso agrada ao Senhor. Por isso que lá no Salmo 116, ele chega a dizer assim, olha, por um momento eu fiquei aflito, eu fiquei perturbado, embora eu creio no Senhor, mas eu fiquei aflito, fiquei perturbado, por um momento eu cheguei a dizer que homem nenhum presta, são todos mentirosos. Ele quis dizer assim, um homem é falho, eu não posso confiar somente na humanidade, nas pessoas. Mas aí ele declara que ele cria no Senhor, e ele então tomava do cálice e invocava o nome do Senhor, por todos os benefícios. Mas ele busca o Senhor com gratidão, com louvor e invoca o nome do Senhor. E ele quer viver de maneira que glorifique o nome do Senhor. Eu queria chamar a sua atenção nesta noite, nós já oramos por sabedoria. Mas eu queria chamar a sua atenção também e a minha nesta noite. O que nós estamos fazendo para o Senhor? Que o agrade, que o honre, que o glorifique. Deus nos amou de tal maneira, irmãos, que deu o seu Filho. E a Bíblia diz que Ele não precisava fazer nada. Mas como prova do seu amor para conosco, Ele deu o seu Filho. Ele não precisava provar nada, né, irmãos? Mas como prova do seu amor para conosco, Ele deu o seu próprio Filho. Eu hoje, ainda que eu entregue a minha própria vida como sacrifício, não é esse o valor, mas é reconhecer o sacrifício de Cristo. Mas isso não quer dizer que eu não possa ofertar e entregar a Ele a minha vida, a minha oferta, o meu trabalho, a minha consagração, dedicar a minha vida ao Senhor. A Bíblia diz de uma mulher, lá em Betânia, está no Mateus capítulo 26, versículos 6 a 13, os discípulos até chamaram a atenção dela, criaram uma situação, porque ela desperdiçou um perfume caríssimo, derramou um vaso de alabastro de perfume caro, que ela deve ter guardado aquele perfume lá há anos. E ela derrama sobre a cabeça de Jesus. E os discípulos falam assim, que desperdício! Como que jogou esse perfume fora? Podia ter vendido, eu arrumava a maior grana para abençoar os pobres. E Jesus falou, pobre, vocês vão ter sempre com vocês. Não repreenda, ela fez o que tinha que ser feito e ela fez algo bom. E ela fez algo que será lembrado para sempre. Porque esse perfume que ela derramou sobre a minha cabeça, ela antecipou
o meu embalsamento. Ela antecipou aquilo que seria feito depois que ele morreu. Que os irmãos puderam ver que quando as mulheres foram lá, essa estava junto, não deu mais. Que bênção, né? Ela ter feito antes. Porque se ela não tivesse feito, ninguém teria feito. Porque não deu tempo. Jesus ressuscitou. Quando eles chegaram de manhã, cadê o corpo para dar um banho, para preparar, para embalsamar, para limpar, botar perfume? Porque era o rito, era o costume do povo de Deus. Só que Jesus já tinha ressuscitado. Só que antes mesmo Jesus disse para eles, olha, não recrimine ela não. O que ela fez será lembrado. Ela será lembrada pelo que ela fez. O que você tem feito para o Senhor? O que nós temos feito, irmãos? Que agrade ao Senhor. Não é agradar aos homens não, irmãos. É a Deus. É Deus. Deus fica assim, grato pela sua vida, pela sua atitude, pela sua consagração, pela sua dedicação. Colocar a sua vida diante dele e falar, Senhor, me rendo a Ti, Te dou todo o meu ser. Não é isso que a gente canta? Só que de verdade, não só com música. Senhor, o Senhor será o primeiro na minha vida. Irmãos, não é mais na maioria. Não é mais na maioria. Deus não é mais na maioria de muitos cristãos hoje. Não é mais, não é mais. Crê em Deus, crê em Jesus, serve ao Senhor, mas Ele talvez é o segundo ou o terceiro, Ele não é o primeiro. Quem sabe a gente poderia refletir um pouco disso, irmãos. Será que o Senhor tem sido o primeiro na nossa vida? Davi, irmãos, ele também amava e servia o Senhor e tentava fazer o melhor, só que Deus prosperou, abençoou, ele cresceu, Deus o chamou para ser rei e conquistar, e ele conquistou e ele ficou bobo. Está lá em 2 Samuel, ele ficou bobo. O reino dele se expandiu, cresceu e cresceu o número de exércitos. E ele quis fazer um censo. A Bíblia diz que quando isso passa no coração dele, isso já não o agrada. E aí a ira de Deus vem sobre ele. Em outro texto diz que foi o próprio Satanás. E o induziu a fazer o censo. O seu braço direito, ô meu rei, tem necessidade de fazer isso? Joabe, ô meu rei, não precisa fazer isso. O senhor tem conquistado tanto e pode conquistar ainda muito mais, para que fazer isso? E o rei não deu ouvido, mandou fazer o censo. E aí chegaram o resultado 9 meses depois. Não sei quantos soldados, que era 700 mil, 800 mil soldados de Israel e mais 500, 700 de Judá. E o coração dele pesou. E ele caiu a ficha. Fiz mal perante o Senhor. E aí Deus o puniu. E Deus usa o profeta e manda ele escolher. Qual a punição que você quer? 7 anos de fome? 3 meses de guerra? Seu inimigo te perseguindo? Ou 3 dias de peste? Davi escolhe. Eu prefiro cair nas mãos do Senhor. E aí a peste veio. Morreu não sei quantas mil pessoas. E chega um momento, Deus então manda o anjo parar. Só que o profeta vem e fala com Davi. Sobe ao monte e sacrifica ao Senhor. E aí Davi vai ao monte de Aruna. E quando ele está chegando, com um exército, com homens, Aruna, quando vê, fica até assustado. O que você está fazendo aqui, meu rei? Eu vim aqui porque eu quero comprar tudo aqui, as terras, porque eu preciso sacrificar ao Senhor. Deus já tinha dado a bênção, já tinha impedido a peste, já tinha cumprido o mal sobre a vida dele, mas ele ia sacrificar ao Senhor. E aí Aruna fala para ele assim, meu rei, pode usar as terras, ela é tua, te dou ainda os animais, te dou a lenha, te dou fogo, te dou tudo aí para você fazer o sacrifício. Davi fala, de maneira nenhuma vou eu sacrificar ao Senhor que não me custe nada. Ele poderia ter aceitado, né, irmãos? O sacrifício seria feito.
Os bois seriam sacrificados, os animais, tudo, e consagrado ao Senhor. Deus receberia. Mas Davi falou, não, 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 não. Eu vou pagar. A oferta é minha. E como eu vou sacrificar o Senhor? Sem que me custe nada. A gente deveria meditar nisso, irmãos. Entendam bem. Jesus foi sacrifício por nós. Ele já pagou o preço. Está consumado. Ele já fez tudo. Não precisa se fazer nada. Amém, irmãos? É importante que se lembre disso. Não estou dizendo que você tem que fazer. Já está feito. Já está consumado. Jesus já pagou o preço dos seus pecados. Já morreu por você. Ele já fez. Ele já cancelou também todo o mal contra a sua vida, toda a maldição, toda a peste, toda a obra de demônio. Ele já curou a sua alma, já restaurou você. Ele já fez tudo. Mas não significa que eu não possa querer oferecer e agradar ao Senhor. A minha própria vida, uma oferta, uma entrega, uma consagração, trabalhar, servir melhor, fazer mais, amar mais por amor a Ele, perdoar mais por amor a Ele, que é o que nos ajuda, irmãos. Porque se depender às vezes da gente amar o irmão ou perdoar o irmão pela capacidade que Deus nos deu, talvez a gente resiste até. Mas quando a gente o faz por amor a Ele, fica mais fácil, fica não, irmãos? É para o Senhor. Eu queria deixar essa palavra aqui nesta noite, para mim e para você. Que nós temos dado ao Senhor, como prova do nosso amor, gratidão. Ele já nos comprou. Hoje nós já somos igreja, pertencemos ao corpo de Cristo. Fomos chamados por Ele e para Ele mesmo. Mas como tem sido a minha vida, a sua vida perante o Senhor? Gratidão, entrega, louvor. O que você tem oferecido ao Senhor? É só o que sobra? É só se der? É só se puder? É só se não tiver mais nada para fazer? Se não tiver mais nada para fazer, o domingo é seu, Senhor. Se não tiver mais nada para fazer, Senhor, aí eu vou orar. Irmão, se eu esperar tempo, ainda mais no mundo de hoje, se eu esperar separar tempo, ter tempo ou condição para que eu faça algo para o Senhor, talvez eu não faça. Eu preciso sacrificar algo de mim para eu poder dedicar um tempo, um momento, uma entrega ao Senhor.